Muito boa tarde, amigos, caros ouvintes da Rádio Webserve, do programa Trabalhador em Foco, um programa da FEMERGS. Hoje contamos com a presença do Dr. Emerson, a doutora Ariane, que nos abrilhanta a mesa. Trataremos hoje de um assunto que já havíamos discutido, mas devido a pedidos dos nossos ouvintes, voltamos a esclarecer algumas dúvidas a respeito da aposentadoria híbrida. Foi-nos realizado diversos pedidos, mensagens através do pessoal da FEMERGS, até mesmo aqui no nosso escritório. Gostaríamos de agradecer a presença de cada um dos ouvintes. Vamos dando início aos trabalhos. Gostaria de fazer sua introdução, doutor Emerson. Algumas coisas, algumas dúvidas em razão da aposentadoria híbrida, doutora Ariane, ficou com relação aos requisitos, o que é necessário, a documentação, enfim, tudo mais que é necessário para protocolar, fazer o requerimento administrativo. A senhora poderia pontuar novamente o que seria essa aposentadoria híbrida e de que forma que isso se implementa, juridicamente falando? Então, primeiramente, vamos explicar o que é a aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida é onde se soma o tempo exercido na atividade rural com o tempo exercido na atividade urbana. Então, se você trabalhou por um determinado tempo na atividade rural e trabalhou um determinado tempo na atividade urbana, pode-se unir esses dois períodos para alcançar o tempo de contribuição necessário para ter o benefício. Houve uma alteração e essas alterações, o que modificou? Em primeiro momento, teve a reforma da Previdência, a emenda constitucional, e a partir disso, até dia 12 de novembro de 2019, antes de entrar em vigor a reforma, quem tem, os homens que têm 65 anos e 180 meses de carência, preenche os requisitos para aposentadoria urbana, para aposentadoria, no caso, híbrida. E as mulheres que têm 60 anos e 180 meses de carência e tiverem preenchido os requisitos para aposentadoria, eles podem requerer. E essa data, 12/11/2019, quando entrou em vigor, se a pessoa que tenha implementado os requisitos e não tenha feito esse requerimento, ela pode fazer após essa lei? Sim, se implementou os requisitos necessários, seja o homem, 65 anos, 180 meses de carência, a mulher, 60 anos e 180 meses de carência, até dia 12/11, por mais que o requerimento seja feito posteriormente, pode requerer porque tem o direito adquirido já. E assim, a senhora teria como pontuar mais ou menos quais são as diferenças, o que modificou? Antes da gente pontuar, temos que falar que depois da reforma, então, posterior a 12/11 de 2019, para fazer jus à aposentadoria híbrida, ou também chamada de aposentadoria mista, para os homens deve ter 65 anos e 20 anos de contribuição, e para as mulheres tem que ter 62 anos e 15 anos de contribuição. E daí como que ficam as diferenças nesse caso? Mudou necessariamente, aumentou 5 anos de contribuição para os homens, e para as mulheres aumentou 2 anos a idade. Se me permite, doutor, uma dúvida que me ocorre. O segurado, ele trabalhou 10 anos na atividade comercial, no comércio, e 8 anos na atividade rural. Entretanto, nesses 8 anos que ele trabalhou na atividade rural, ele não foi registrado, não tem carteira. Foi empregado rural sem registro. Mesmo assim, ele tem direito a essa aposentadoria híbrida? Sim, no primeiro momento seria importante analisar qual a idade do segurado. Sim. Se no caso, se for um homem, se ele teria 65 anos,
E se for uma mulher, se tem 60 anos, e também o período, né? Se foi antes da reforma ou depois da reforma da Previdência. Só que, por mais que ele tenha trabalhado sem carteira, como empregado rural, ele tendo a documentação para demonstrar que ele exercia essa atividade rural, como bloco de notas, fotos, testemunhas também, já que se tiver um indício de prova material, como os blocos, para afirmar que ele realmente exercia atividade rural, pode ser concedida sim a aposentadoria híbrida para ele. E daí ele vai estar demonstrando que ele trabalhou na sim, vai fechar os requisitos. É importante sempre observar a idade do segurado e o período, se foi anterior ou posterior à reforma. E assim, com relação à solicitação dessa aposentadoria híbrida, se faz necessário estar trabalhando no comércio, ou em alguma outra profissão que não seja atividade rural? Como é que fica isso? Você diz por último? Por último. Até a última vez mencionamos que o STJ já decidiu que não importa qual atividade que está sendo exercida por último. Pode ser atividade rural, pode ser atividade urbana. Tendo alcançado os requisitos necessários, a idade e o tempo, pode ser requerido, independente da qual seja a última atividade que está sendo exercida. Eu sei que a senhora já pontuou levemente sobre esse tema, mas eu gostaria que a senhora desse uma aprofundada na questão do cálculo. Como era realizado esse cálculo antes da reforma e como está sendo realizado após a reforma? Então, no caso, antes da reforma, é o cálculo do salário e do benefício. Então, pegam a média dessas últimas contribuições, que seriam os 80% maiores salários e os 20% são descartados. Sim. E dessa média você vai receber, no caso, 70% mais 1% para cada ano de carência, até chegar no 100%. Isso antes da reforma. Então, digamos, o segurado ele recebia R$2.000, né? Para melhor exemplificar. Né? E ele trabalhou 17 anos. O valor do benefício dele vai ser 70% dos R$2.000, mais 17% da carência, porque ele trabalhou por 17 anos. Sim. Que vai dar 1.740 por base, que ele receberia descartando os 20% de contribuição. E depois da reforma, aí tem a diferença aí. Antes era calculado 80% dos maiores salários, mais 20%, os 20% era descartado, os menores, digamos que não alcançassem. E agora, com a reforma, é calculado todo o salário, não tem mais esse descarte dos 20%. E dessa média você recebe 60% mais 2% ao ano que exceder os 20 anos de tempo de contribuição para homens e 15 anos do tempo de contribuição para as mulheres. Então vamos pegar o mesmo exemplo onde o segurado receberia R$2.000. Vai pegar 60%. Como ele tem 17 anos ele teria 17 anos de tempo de contribuição, vai ser 2 anos que excedeu o tempo de contribuição. Então, ficaria 64. Ele vai fazer 2.000 vezes 64, que daria 1.280. Então, aí pode perceber que teve a diminuição do cálculo de benefício. Na renda final, uma redução bem significativa. Porque, dadas as atuais circunstâncias, né, aqui são praticamente R$500 de diferença. Dadas as atuais circunstâncias em que vivemos, R$500 no final do mês faz uma diferença para o assalariado, para quem está no mercado de trabalho, é praticamente o que se sobra para sobreviver o mês. Né? Sim, que antes era considerado 1% do tempo que excedesse. Então, no primeiro caso, contribuiu para ser 17%. E agora, na reforma, vai ser somente 2% do período que ser excedido, que tiver ultrapassado. Então, como aqui foi 17 anos, digamos que seja uma segurada que a mulher que 15 anos de contribuição recebeu
São 2 anos. 2 anos, né? Sabemos também, para que seja feito o requerimento para a concessão da aposentadoria, tem uma série, um rol de documentos que são essenciais. A senhora poderia nos pontuar um pouco de quais seriam esses documentos, exemplificá-los? Sim, se for para atividade exercida na atividade urbana, seria a carteira de trabalho, o extrato do CNIS, que pode ser obtido através do INSS ou comparecendo à agência de previdência da sua cidade. Também carnê de contribuição, as guias da previdência do INSS, se for um contribuinte avulso, um trabalhador avulso, um contribuinte individual. E também certidão do tempo de contribuição, que é possível também ser obtido através do INSS. Até para nós esclarecer para o nosso ouvinte, doutora, o CNIS, o extrato do CNIS. Muita gente não sabe o que seria o CNIS, o significado dessa sigla CNIS. O CNIS, que a gente fala, é um cadastro que tem ali no INSS, e onde constam todos os seus vínculos. Do mesmo modo, por isso que é muito importante conferir se os seus vínculos que estão no CNIS, se estão também na tua carteira de trabalho. Às vezes pode ter um erro que não pode ter sido lançado nesse cadastro e acaba te prejudicando por não estar oferindo corretamente seu tempo de contribuição. Perfeito. Então ali vai estar todos os seus vínculos, as suas contribuições, se teve a contribuição. Muita gente até quando vai se aposentar, na verdade é um requisito você dar uma conferida se está verificando com a tua carteira de trabalho, porque caso não esteja, tem que pedir a correção, tem que pedir a retificação no cadastro. E esse extrato ele pode ser obtido junto ao meu INSS mesmo. Exatamente, ali no meu INSS tem extrato previdenciário, daí clica, aí vai perguntar se quer baixar, tem a opção de baixar o PDF, a versão completa, onde vai constar todos os seus vínculos, todas as contribuições, ou a versão mais resumida. Naquele rol de documentos, no caso de segurados especiais, nesse caso rural, pode ser também comprovado esse vínculo através de contratos de arrendamentos também, doutora? Contrato de arrendamento, contrato de comodato. Na última vez até pontuamos como é importante esses contratos estarem registrados para comprovar realmente que naquela data se iniciou o contrato, exatamente. Digamos, tem pessoas que fazem de 2 anos e depois renovam, então é muito importante autenticar em cartório essa documentação. Outra situação assim também que o segurado rural ele trabalha bastante com os sindicatos rurais, né? Até mesmo declarações dos sindicatos rurais podem ser obtidas, né? Podem ter valia. Exatamente, declarações do sindicato, sendo homologado pelo INSS. Daí tem também blocos de produtor, notas fiscais das mercadorias, tem fotos, tem também declaração da escola, onde consta que os pais, se forem em economia de regime, né, familiar, a declaração da escola, porque muitas vezes consta que os pais são produtores rurais, certidão de nascimento, seja sua, seja se tiver irmãos também, que aparece ali a filiação e aparece produtor rural ou agricultor. Até assim, eu sei que a gente já comentou um pouco, eu sei que a senhora está bastante ruim da garganta, né? Esses desequilíbrios de temperatura, infelizmente acontece, né? Eu gostaria de retornar um pouco atrás do que a gente já massivamente já comentou aqui, pontuou. Eu gostaria que a senhora nos esclarecesse, até o doutor Emerson pode nos dar uma ajuda, a questão fática de quem realmente tem o direito, só para nos deixar bem reforçado para o nosso ouvinte, quem realmente tem o direito à aposentadoria híbrida. Quem tem direito à aposentadoria híbrida é o segurado que trabalhou na atividade urbana e na atividade rural. Também, acredito que na última vez tenha ficado a dúvida sobre o tempo mínimo trabalhado na área rural e na área urbana. Então, não existe um tempo mínimo,
O que importa é se exerceu atividade urbana e se exerceu atividade rural. Fechando o tempo necessário, os requisitos, pode ser concedida a aposentadoria híbrida. Não importa se você trabalhou 1 ano, se você trabalhou 2 anos, se você trabalhou 10 anos na atividade urbana. Esse período, ou na rural, esse período pode ser usado para concessão da aposentadoria. É independente o período que você trabalhou na atividade rural ou na urbana, desde que documentalmente ou testemunhalmente comprovado esses períodos, né? Caso não tenha, não tenha sido com carteira assinada, né? Então podemos pegar um exemplo se a pessoa alcançou os requisitos antes do dia 12 de novembro, né, de 2019. Então, o segurado, o homem que tem 65 anos, trabalhou 10 anos na atividade rural e 5 anos na atividade urbana com carteira assinada. E ele tem toda a documentação demonstrando esse exercício da atividade rural. Ele demonstrou que exerceu 10 anos de atividade rural e 5 anos de atividade urbana. E ele alcançou o requisito de idade, então tem direito à concessão da faz o direito, né? Faz o direito, não, né? Adquiriu o direito, né? E com relação, muitas vezes as pessoas não sabem com relação ao sistema do INSS. A pessoa muitas vezes não tem tempo, disponibilidade para ir junto ao INSS. Como que é feito o primeiro acesso? De que forma que a pessoa pode ir sem que haja o deslocamento pelo INSS? O que é necessário ter em mãos para fazer esse acesso nesse programa? O meu INSS? O meu INSS. O INSS ele disponibiliza 2 meios, que é o 135, que é por ligação telefônica, e o meu INSS, que cria um cadastro. O 135 como que é? O canal é fácil acesso, é demorado, é mais fácil acesso para aquelas pessoas que têm acesso à internet? O 135 é o atendimento, depende da disponibilidade, se tem algum atendente livre. É uma central, né? Exatamente, senão às vezes já aconteceu de ter que aguardar 30 minutos até passarem por algum atendente. E também tem pelo meu INSS, que cria um cadastro pelo Gov, né, que é o site do governo federal. Cria um cadastro ali, responde algum... Tem alguns questionamentos. Tem alguns questionamentos. É a pessoa que está fazendo exatamente, acesso. eles perguntam último tempo de contribuição, alguns vínculos empregatícios que tiveram. Se não der divergência, cadastra a senha de sua preferência. Caso tenha alguma divergência, ele tem que comparecer presencialmente ao INSS, porque na linha 135 eles não fazem essa conta do INSS, então é somente tentando responder as perguntas pelo meu INSS ou indo à agência da Previdência. E aí, para ir à agência da Previdência, é só levar o teu documento pessoal, porque necessariamente eles precisam do CPF, e eles criam essa senha. E é uma senha provisória, definitiva? Eles criam uma senha provisória, aí depois tem 24 horas para trocar, senão ela expira, daí teria que ir lá novamente. No caso de ter um advogado de sua confiança, é feita uma procuração e o advogado vai e faz a senha em todos os outros meios necessários para obtenção da aposentadoria. Só munido da procuração precisa de uma outra coisa? Munido da procuração e da carteira de identidade. Aí ele faz 35. Ele faz no meu INSS. Agora, para dar entrada no requisito da questão da aposentadoria, ele tem que demonstrar que já teve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão. Muito bem, meus amigos, meus caros colegas. Teríamos assunto ainda para debater pelo restante da tarde. Mas, infelizmente, o nosso horário está se findando. Gostaria de agradecer a presença dos senhores, agradecer a audiência dos nossos ouvintes, desejar a todos uma boa tarde, um bom restante de semana, começando os festejos da Semana Farroupilha. Divirtam-se, aproveitem, mas sempre com muito cuidado e muita responsabilidade. Gostaria de agradecer então a presença de todos, a audiência, prometendo numa próxima oportunidade estarmos aqui novamente presentes. Muito obrigada. Tchau e até a próxima. Até.